nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Amados, é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez, nesse domingo abençoado. Nós vamos meditar na palavra de Deus. O pastor Bruno, oramos pelo Márcio já? Já? Ainda não? Não, ofertaram só. Não, mas vamos orar também. Mas podemos orar no fim, né? Vamos orar pelo nosso irmão no final. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, amém? Abra a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8. E sim, vamos ler o capítulo. Este capítulo não é pequeno. Como sinto que os irmãos estão um pouco distantes da palavra, preciso fazer o meu trabalho de aproximá-los. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8 diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga assim, segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, porque não pode ser sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. E então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo que seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diga guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da servidão, para novamente temeres, mas recebeste o espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Então, nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos, porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou, em esperança, porque a própria criatura também será libertada da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, porque nós sabemos que toda a criação geme e em uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que o homem se vê, o que um homem vê? Mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados de acordo ao seu propósito. Para quem ele conheceu antes, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. O que diremos sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará? É Cristo quem morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por causa de ti somos mortos todo dia. Somos considerados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Podemos parar por aqui, né? Esse é um texto que ele em si deve ser um alvo de meditação de todos nós. Irmãos, recomendo-vos a fazerem muitas leituras desse texto. Nós, quando éramos adolescentes, tivemos o privilégio de um servo de Deus dizer: decorem o capítulo 8 do livro de Romanos. E fomos obrigados a decorar o capítulo numa outra versão, que não é essa que eu li, e ficamos, né? Muitos dos textos que estão aqui são textos citados por nós, fora do contexto, e aplicados normalmente a situações em que nós queremos ver Deus a operar, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos ver muitos textos, na verdade, importantes para o entendimento da fé cristã e para a segurança na âncora das nossas almas, que não vai nos deixar mover em qualquer tempestade, porque de fato, se nós cremos que fomos chamados, predestinados, o que começou a obra, vai terminar a obra. Mas o texto apresenta as condições para que isso seja uma verdade absoluta em nossas vidas. É o ser guiado pelo Espírito. Mas a verdade é que no fim da história, ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre nada pode nos separar. O título da mensagem é Nada pode nos separar. Fala com 5 irmãos, diga: nada pode nos separar. Diga: nada pode nos separar, irmão. Fala com esse irmão aí. Nada pode nos separar. Então, não há nada que pode nos separar. Nós estamos no trend, né? A falar sobre comunhão. Obviamente que a comunhão com Deus é o aspecto fundamental. Mas a comunhão entre nós, em Cristo, depende deste princípio também. Do fato de sermos seguidos pelo Espírito Santo. Já falamos muito sobre comunhão aqui. Os princípios, o que seria uma comunhão perfeita, como estabelecermos. E há alguns aspectos importantes a tratarmos, né? Que é: nós fomos resgatados por Deus. Esse texto fala exatamente sobre a salvação da humanidade. E eu gostaria de fazer alusão a um outro texto para nos ajudar no entendimento do que devo explicar hoje. O outro texto é uma parábola, a parábola do bom samaritano, que Jesus explica, né? Ele traz a parábola do bom samaritano como sendo uma lição de moral. Jesus fala da importância de nós ajudarmos o próximo. E ele conta a parábola. Ele diz que havia um homem que saía de Jericó para Jerusalém e foi acometido por assaltantes, violentaram o homem, deixaram-no no chão e passou, segundo a parábola de Jesus, um mestre, por excelência, e ele sabe os elementos que está a usar para contar a sua parábola, porque ele tinha segundas intenções no que estava a ensinar. Não só ensinar uma lição simples, mas uma coisa talvez um pouco mais profunda. E Jesus diz que ele saía de Jerusalém para Jericó e diz que primeiro passa um sacerdote. E o sacerdote passou, não levantou o homem. Depois passa um levita, que também passou e não levantou o homem. E em terceiro vem o samaritano, que olha, levanta o homem, leva a uma hospedaria, tratou do homem e disse: eu vou
e quando voltar, se houver alguma coisa, eu vou pagar. Ele assumiu a conta. E o que estamos a ver, o que Jesus está a ensinar, não está só na simplicidade. Já seria muito bom e suficiente aprendermos que se temos alguém em necessidade, nós temos que ser nós a ajudar a pessoa, né? Eu não vou esperar que um fulano levante, não. Se eu vir alguém que está necessitado, eu vou lá e eu devo atender, porque esse aqui é ser o próximo, né? A Unitel tem um slogan que é o próximo mais próximo, né? Ali os colegas da Unitel. Mas o próximo, né, no sentido daquela pessoa que estende a mão. Quem é o meu próximo? É o que estendeu a mão, o que viu a necessidade e não fugiu. Mas, às vezes, irmãos, o estender a mão trata da capacidade também. E é por isso que nós vamos tratar dessa questão do Espírito Santo. Porque há coisas que só o Espírito nos vai capacitar a fazer. É só no Espírito que vamos ser despertados para fazer. Porque a natureza humana, egoísta, ela vai nos levar a um ambiente em que a necessidade alheia vai ser plenamente ignorada. Não vai me fazer diferença alguma. Desde que eu tenho, não faz diferença o que o outro tem. E Jesus estava a ensinar essa lição. Mas, além disso, Jesus estava a falar da história da humanidade. O caminho de Jerusalém para Jericó é a queda espiritual. Jericó é um lugar de perdição. Jerusalém é o lugar da espiritualidade. A humanidade a cair, na verdade, é o que ele está a tratar. E o inimigo apanha essa humanidade, deixa completamente destruída. É o trabalho do diabo que tem feito na nossa geração. E o que Jesus está a falar é que o sacerdote que passou primeiro é a primeira geração de pessoas que Deus levantou para tentar resolver o problema da humanidade. Antes do sacerdócio levítico, que é a segunda figura que ele usa na parábola, nós tivemos os sacerdotes que apareciam, Melquisedeque, Abraão. Quem lhes ungiu? Vinham da onde? Como é que eles, qual é a origem deles? Então nós temos a era dos sacerdotes, entendemos assim, e são aqueles homens que foram levantados por Deus com uma mensagem muito boa, mas que não resolveu o problema da humanidade. Não resolveu de fato. Os sacerdotes não conseguiram curar o problema da humanidade. Ao mesmo tempo, passa o levítico, o levita, segundo a parábola, e o que Jesus está a tratar é do sacerdócio levítico, Moisés, que durou praticamente até Jesus, né, muitos anos. E o sacerdócio levítico não resolveu o problema da humanidade. Por quê? Os métodos não resolvem o problema do pecado. É um problema interno do coração do homem. Então, dizer assim, acorda cedo, banha-se em água, fica 7 dias isolado e depois volta à comunhão, não resolve o problema que está no coração da pessoa. Então, o que acontecia com a lei de Moisés, e se vocês lerem de Gênesis a Deuteronômio, vão ver muitas orientações, muitas. É um espetáculo aquilo. Eu fico impressionado. Matou com dolo, tem lá uma orientação. Esse tem que ser separado. Está doente, tem orientação. O tipo de doença, a gravidade da doença, tem orientação. Tinha orientação para tudo, mas não resolveu o problema da humanidade. Porque os seres humanos começaram sempre a arranjar jeitos e formas de usarem a própria lei ao seu favor e não cumpriram aquilo que estava no coração de Deus, que era a verdadeira redenção do coração. Mas a terceira figura que Jesus usa é o samaritano. O samaritano aparece e levanta. E é engraçado que Jesus era bem identificado como samaritano. Por quê? Porque a ideia do samaritano é alguém que não é propriamente judeu, mas também não é propriamente gentio. Samaria é um desses lugares que tem ali em Israel e que tinha uma miscigenação muito grande. Então, os samaritanos, os judeus não lhes aceitavam, mas também os gentios não lhes aceitavam. Os gentios olhavam para eles e diziam, vocês são judeus. Os judeus olhavam para eles e diziam, os judeus olhavam e diziam, vocês são gentios. Eles ficavam ali no meio, né? Nós costumávamos brincar com alguns pastores, diziam, é tipo um mulato, né? Os negros eram disse, você não é negro. O branco ele disse, você também não é branco. Você está misturado, você está ali no meio, pronto, tem cor, mas epa, o cabelo é assim. Yeah. Então, um grupo não te aceita, outro grupo também não te aceita. Ou seja, você está ali no meio, é uma figura que não tem identificação. A questão de Jesus é exatamente essa. Os judeus disseram, esse não é dos nossos, mas outros também ficaram assim a olhar. E ele se identifica perfeitamente porque ele foi levantado para judeus e para gentios. E é o que Paulo trata em outro capítulo, mesmo do livro de Romanos, que dos dois ele fez um único povo. Né? Se vocês lerem depois o capítulo 12, vão ver essa conversa de Paulo com muita clareza. Então, o que estamos a ver é que Jesus se identifica como o bom samaritano e não só ele, mas todos nós que somos cristãos, a cumprirem a missão de Jesus, somos a solução de Deus para levantar a humanidade caída.
Então, essa humanidade que está caída, ela vai ser levantada e vai ser curada. E nós vamos ver coisas tremendas acontecerem quando os servos de Cristo se levantarem como Cristo. E exatamente o que nós estamos a ver é que como é que nós faremos isso? Não tem uma outra forma senão a nos movermos no Espírito. Porque todo o trabalho, grande trabalho, penoso trabalho de Jesus para liberar a nova aliança, resume-se a seres humanos que são orientados pelo Espírito Santo. Não é a lei. Porque a lei nós já sabemos que não vai resolver. A lei é assim, não podes adulterar. Nós todos sabemos que não podemos adulterar. Mas depois começaram a criar variações da situação. E na mente das pessoas, o que começaram a fazer? Disseram, espera, o que é o adultério? O adultério é quando o homem, vou usar uma expressão, o homem vai fazer sexo com a mulher. Ok, ali adulterou. Então, se estão só no beijinho, não adulterou. Eles começaram a desenhar aquilo de uma forma, porque a lei não resolve o problema do pecado. A lei simplesmente delimita algumas coisas, mas a pessoa está em pecado. Só que como ela tem uma lei, ela dizia, não, vou até o limite da lei. Até onde eu consigo ir, eu vou. E infelizmente, muitos de nós cristãos continuamos a viver assim. A pensar que estamos na fase da lei. Mas não é mais a lei, amados. O texto que nós lemos é muito claro. Agora é a lei do Espírito. É dentro de nós que Deus fala. Então, não é só o momento em que eu me envolvo com a mulher que eu estou em adultério. E Jesus trata disso com muita clareza em Mateus. Ele disse, não é o momento em que você olhar, já adulteraste. Então, o que nós estamos a ver aqui com muita clareza é que Jesus, ele trata do problema da humanidade, que é o problema do pecado, é o problema maior que nós temos para resolver, da maneira certa. Ele diz, é pelo Espírito. Se não recebermos o Espírito Santo, se não tivermos Ele residente em nós, a operar, nós vamos ter muita dificuldade de cumprirmos o que está aqui. A grande promessa de Deus para todas as gerações foi o derramamento do Espírito. E do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Também do meu Espírito derramarei sobre os servos e sobre as servas. Esta promessa é muito importante, irmãos. O derramamento do Espírito é onde Deus solucionou o problema da humanidade. Nós temos que andar no Espírito. Se não andarmos no Espírito e tentarmos cumprir as regras da lei, vamos falhar. As tentações vão se apresentar e nós vamos cair em tentação. E pior do que cair em tentação vai ser nós criarmos condições para legalizarmos o pecado. Então, o que os judeus fizeram no sacerdócio levita foi pior do que o anterior, porque eles legalizaram o pecado. Disseram, ok, a lei não fala nada disso, então isso está bom. E aí nós vemos todos os dias, pastor, posso beber? Pode beber, meu irmão. Bebe. Mas você já sabe que o irmão tem um problema com o álcool. Ele se embriaga. Depois fica num estado que não é normal. Mas aqui um irmão estava embriagado. Tivemos que conversar com ele ali fora. O problema não tem nenhuma restrição nesse aspecto, mas ele está embriagado. É difícil. Não dá para trabalhar dessa forma. Mas se você lhe disser que beber não é pecado, ele vai dizer, ok, então posso beber. Pode, mas ele não tem condições de fazer aquilo. Mas ele vai querer sempre ficar naquela linha que diz assim, pronto, não é pecado, então vou fazer. Só que a lei do Espírito leva-nos a um outro patamar, em que nós não fazemos só por ser pecado ou não. Nós fazemos porque temos um entendimento espiritual, um direcionamento, um cuidado, um zelo pela nossa relação com Deus. Amados, Deus pagou muito caro para nós termos acesso à vida eterna. Não apenas a vida eterna já seria suficiente, podemos viver uma vida plenamente desgraçada na terra e ter acesso à vida eterna seria muito bom. Nós deveríamos dizer assim, obrigado Deus, porque viver eternamente no sofrimento não é uma boa ideia. Não, seus irmãos, eu creio ainda na palavra de Deus. Então, se não formos ao céu, nós vamos mesmo para o inferno, irmãos. Esse é o Evangelho. Então, se Deus nos desse acesso ao céu e vivêssemos pobreza na terra, seria suficiente.
Jesus ainda trata disso numa sorte de parábola, e diz entre o Lázaro e o rico, em que o rico viveu muito bem na terra, mas depois foi para o inferno, e Lázaro estava todo arrebentado, cheio de feridas, doente, mas depois adentrou os céus. Quem quer ser o Lázaro? Eu quero ser o Lázaro, irmão. Livra-me, Deus, de ser o rico e viver tudo bem aqui e depois ir para o inferno. Eu não quero isso. Então, aqui nós estamos diante de uma situação em que nós estamos a ver que não vamos conseguir cumprir isso sem o Espírito Santo. Não vai dar. É o penhor da glória. O crente que chegar no fim da sua vida e não tiver o Espírito residente, ele não está apto. Mas onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está o selo da redenção? Onde é que está a marca que diz que você está apto? É o Espírito de Deus residente em nós. Não tem outra marca. Não, fiz aqui grandes prédios. Meu irmão, cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito? É o Espírito. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz brotar o caráter de Cristo em nós. É Ele quem traz a capacitação para nós levantarmos a humanidade caída, dons do Espírito. É isso que vai levantar a humanidade caída. Não é outra coisa. Não tem outra técnica. Não tem outra solução. A humanidade vai ser levantada no poder do Espírito. Agora, dito isso, eu quero só abordar algumas coisinhas que vão nos ajudar. Vamos falar de algumas coisas que atrapalham a nossa relação com o Espírito Santo. Algumas coisas que não vão permitir sermos guiados por Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós vamos ter que ter uma vida guiada por Deus. De uma outra forma, estamos a viver, podemos até viver bem, mas corremos o grande risco. E o pastor Bruno pregou aqui, na semana passada, um texto, né, que diz... não te conheço. Não te conheço. Você fez muita coisa em meu nome, mas eu não te conheço. Jesus pode usar essas palavras quando estiver conosco. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo é o lugar onde nós vamos realmente estar focados em vivermos uma vida que agrada a Deus. Isso é muito importante. Agora, vamos lá. Algumas coisas que podem atrapalhar a nossa relação com o Espírito Santo. A tentação é uma delas, ok? A tentação. Então, me ajuda a pregar, fala para dois irmãos, diz assim, cuidado com as tentações. Mas fala com um ar de espanto, diz, cuidado com as tentações. Cuidado, cuidado, cuidado. Irmão, a tentação não é o pecado, ainda. Mas se você não lidar com a tentação, você vai cair em pecado. Eu tenho um pastor, na altura que nós nos convertemos, um pastor assim grande, ele dizia, quem não confessa a tentação vai confessar pecado. Um caenche assim, tipo Mário. Quem não confessar a tentação vai confessar pecado. Estou aqui à vossa espera. Irmão, confessa as tuas tentações, abre o teu coração. Porque o Espírito Santo não vai conseguir coabitar com um coração que está a amar o pecado. Não toca, mas ama. E se eu agarrar, não tocou, mas está tentado. E está a alimentar aquela tentação. Irmão, esse ambiente, o Espírito vai fugir. Então nós vamos ter que ter muito cuidado com as tentações. Qual é a maneira de lidar com as tentações, pastor? Elimina, irmão. Elimina, foge, corre, desaparece, corta, sai, não responde. É tentação, irmão. Se você ficar se expor a ela, vais cair lá. Então, como é que faço isso? Confessa. Quem não confessa a tentação, vai confessar pecado. Isso fica martelando na minha cabeça até hoje. Então, eu crio as minhas formas. Às vezes, irmãos, nós brincamos, né? Mas é verdade. Faz a tua confissão. Sabe como é que pode fazer isso? Que você não quer levar o assunto assim tão sério. Eu tenho um amigo. Faz como se fosse na brincadeira. Mas abre o teu coração. Não finge que não está tentado. A pior coisa que pode acontecer é você fingir que está tudo bem. Meu irmão, reconheça os teus próprios desafios. Ok?
Para alguns irmãos, ficar com os homens é um desafio, porque ele sente-se atraído por homens. Então você tem que confessar a tua tentação, meu irmão. Abre o coração. Arranja pessoas idôneas. Abre. Porque se você não abrir, vais incubar aquilo. Vais alimentar aquilo. Quando des conta, o filho nasceu. E aí a pessoa depois dá conta, apóstolo Itamar, o senhor está me ligado e disse, pastor, estou num quarto com uma pessoa. Não sei como é que eu vim parar aqui. Eu disse, como assim? Estou num quarto com uma senhora. Mas eu não quero fazer, só que pá, acabei por vir parar aqui. Sai daí, irmão. Está complicado. Ele diz assim, pastor, mas quem é a senhora? É minha colega. Eu disse, mas como é que não sabes como é que foste parar aí com a tua colega? Quem não confessa a tentação, vai confessar pecado. Confessa as tuas tentações, meu irmão. Abre o teu coração. Eu estou a tratar o assunto de forma leve, irmãos. Mas o Espírito Santo não fica num lugar em que a pessoa está tentada e está abraçada com a sua tentação. Não vai dar certo. Ali o Espírito não vai fluir, meu irmão. Você vai fazer todas as tuas orações. Céus de bronze te esperam. Você não me atende. Você está abraçado com as tentações, mano. Estás abraçado com todas as tentações. Não é possível. Junto com a tentação, outro problema que chama-se engano. Então, o engano, ele não é o pecado ainda. Em alguns casos, ele pode ser o pecado, mas eu não sei que estou em pecado, porque estou enganado, ok? Então, o engano é uma das principais estratégias do diabo para arrebentar com a relação que nós temos com o Espírito Santo. Porque uma pessoa que está enganada, ela acha que está a fazer o certo. Ela entende que está a fazer o certo. E naquilo que ela está a fazer, ela, na verdade, flui, vai. Mas, na verdade, ela está no erro. E o engano está ali estabelecido. Mas o Espírito Santo traz luz em meio às trevas. Posso ouvir um amém? Ele ilumina o nosso caminho de forma clara, nossa vereda. Clareza do que está certo, do que está errado. Nós não vamos andar perdidos. Até o louco vai acertar o caminho, diz a Bíblia. Então, nós não vamos errar o caminho se tivermos com o Espírito Santo. Agora, o grande desafio é, quando eu estou enganado e Deus levanta os profetas, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, matamos os profetas de Deus. Por quê? Porque nós não queremos ouvir a palavra. Sabemos que estamos errados, sabemos que estamos no engano, em alguns casos, mas não queremos ouvir a voz de Deus. Então, este ambiente, não é possível o Espírito Santo permanecer ali. O engano vai ter que ser tirado. Então, fui numa conversa com o Mário. O Mário me chamou e disse, olha, temos que conversar com alguém. Disse, vamos conversar. E chegamos para fazer a conversa, apóstolo Itamar. Chegamos lá e vamos conversar. Disse, pronto, há uma situação conjugal, há um problema. Disse, pastor, conversa só com este senhor para ajudar. Está bem, vamos lá. Chegamos no almoço e tal, vamos conversar. Aí diz, como está o casamento? Não está bem, a coisa não está fluindo muito bem. Pronto. Então, como é que nós podemos fazer? Não, é o seguinte, eu sou uma pessoa normal, eu sou um jovem normal. Às 17 horas, levo as crianças para casa, vou para o bar. Eu vou para o bar e depois, pronto, fico no bar. Depois, 22, 23, estou em casa, mas eu sou uma pessoa normal. Pronto. O engano é uma coisa séria. Porque a pessoa até pode saber que está no erro, mas o entendimento dela, por causa da sociedade, é que ela está correta. Então, eu olhei para o irmão e disse, irmão, você tem que nascer de novo. Não tem uma outra solução. Mas o novo nascimento é mesmo uma reformulação que começa no espírito e vai afetar a nossa mente. Porque senão nós vamos ficar mesmo enganados, irmãos, a pensar que estamos a fazer a coisa certa, porque toda a gente está a fazer. Mas o fato de toda a gente estar no bar até as 23 e depois separam-se,
há traição, há isso, há aquilo. Como é que você entende que aquilo não é um engano de Satanás para a vida dos casais? É claro que é um engano. E o diabo está a fazer bem o seu trabalho. Então o jovem entende que aquele tipo de vida vai fortalecer a sua relação, mas ele está enganado pelo diabo, mas não sabe que está no engano. Só o Espírito Santo vai nos tirar do engano. Porque há coisas que a lógica humana vão dizer, mas é normal. É normal. Então, quer dizer, já não posso estar com meus amigos porque sou casado. É até uma conversa que você vai dizer, pronto, ele, não sei, como é que é isso? Parece uma coisa, não é um homem casado que está a me falar isso. Mas, obviamente, aquilo é um engano de Satanás. E o engano, irmãos, manifesta-se de muitas formas. O diabo traz muitas ideias, parecem certas, parecem corretas. É engano das trevas. E ele está a levar muita gente, casamentos a serem destruídos, porque as ideias são mesmo boas, são bonitas. A pessoa diz assim, não, o que tem de mais? Não tem nada de mais, meu irmão. Só que esse não tem nada de mais, você sabe que está errado. Porque enquanto você está no bar, a pessoa está lá em casa sozinha, a cuidar das crianças sozinha. Como é que vai ficar isso depois? Ao longo dos anos, perde o interesse, já não quer mais falar, depois está chateado. Não vai resolver, você tem que ir em casa. Você tem que ir em casa. E naquele momento o Espírito Santo fala no coração do indivíduo, diz, vai para casa. Mas, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, nós matamos os profetas. A voz de Deus que ecoa no nosso ouvido, nós matamos. E é por isso que o pecado leva as cidades e as nossas vidas, às vezes, à ruína. Porque Deus está tentando nos alertar no poder do Espírito e nós não ouvimos a voz de Deus. Mas hoje é um dia diferente, posso ouvir um amém? É um dia em que nós vamos começar a ouvir a voz de Deus e sair dos enganos, independentemente de quais sejam. Há muitos enganos. Eu não teria tempo para dar todos os exemplos necessários. Mas nós vamos às redes sociais. É normal postar essa foto. É normal, é normal. É um engano, meu irmão. Não é normal. Você está mesmo a atiçar os homens, minha irmã. Você está a postar uma foto com decote. Aquilo é para atiçar as pessoas. Qual é a necessidade? Então, que tipo de engano nós estamos inseridos? Vamos falar dos adolescentes? Muitos enganos nas escolas, no TikTok, em muitos lugares. Coisas que você diz é normal. Outro dia estava a conversar com um grupo de adolescentes e disse, pô, mas essa dança é uma pornografia. Vocês sabem, separei os adolescentes, fora das crianças, vamos ainda conversar aqui abertamente. Mas essa dança que faz assim, é normal isso, tá bom, assim, que tipo de gesto você está a fazer? A moça está a dançar, está a passar a mão no corpo, você está a fazer isso para fazer o quê? Qual é a mensagem que estás a tentar transmitir com aquilo, moça? Você tem que rever isso. Isso não tá bom. Mas é o normal. Não, é normal. Não, isso não é normal. Isso é um engano. Satanás está a te enganar que isso é normal. Mas quando tu des conta, vais conceber o pecado. Então, andar no engano, nem sempre estamos no pecado. Às vezes nós estamos numa atitude que não é o pecado propriamente, mas é um engano que vai nos levar ao pecado. Ok? E em alguns casos já estamos mesmo em pecado, mas na nossa cabeça não é pecado, né? Então, me encontrei com um irmão em Cristo. Ele disse, mas pastor, ele na verdade não me chama de pastor, né? É um outro nome que ele me chama. Ele disse, mas, mano, vamos fazer o negócio e pagamos o pessoal todo que está ali. Mas é um irmão em Cristo, um grande irmão. Eu disse, não, mas isso aí é corrupção, meu irmão. Não podemos fazer isso. Não, mas isso é normal, toda a gente faz. Não, isso não é normal, meu irmão. Isso é mesmo corrupção. Não me ponha nesse ambiente. Ele disse, não. Então assim, se tu não quiseres, nós avançamos. Eu disse, não, siga o caminho, porque eu não posso entrar na corrupção. A corrupção é outro engano de Satanás muito sério. Irmãos, o polícia te parou na rua. Você não tem documento, ou fizeste uma finta na estrada, porque querias ir mais rápido, fintaste de um lado, a polícia te parou, receba a multa, ou então pede perdão, não paga gasosa. Posso ouvir um amém da igreja? Não paga gasosa, meu irmão. Eu não tenho tempo para elaborar isso, mas há um principado nessa nação
terrível, com o qual nós, quando estamos a orar, sentimos até as costas a doer. Um dia nós estávamos a orar com a apóstola Raquel, começamos a orar em línguas, 3 horas de oração. As costas, por causa da corrupção, as minhas costas doíam de tanto orar. Eu disse, meu Deus, esse demônio é qual? Mas o que acontece? Não é só o principado em si, são muitos filhos, muitos demônios a agirem. Irmão, quando você dá aquele 1000 kwanzas que entregas, estás a fazer parte desse sistema diabólico espiritual que está a aprisionar os recursos da nação, a levar para todos os cantos do mundo o que deveria estar a ser benefício para nossas crianças, para nós mesmos. Às vezes você fica doente, podes falecer num hospital aqui, irmão. E muito disso pode estar a acontecer provavelmente por causa da corrupção. Não somos nós que vamos apoiar esse espírito. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Nós não podemos, somos mesmo crentes em Cristo Jesus. Nós temos que ser o oposto disso. Não podemos estar ali. Agora, há um engano a tentar nos dizer que isto é normal. Isto não é normal. Pode ser normal para quem está no mundo, mas para mim, que sou guiado pelo Espírito Santo, não é normal. Aquele 1000 kwanzas que você vai pagar, extingue o Espírito Santo. Porque não vão habitar 2 espíritos. Você já não está a ser guiado pelo Espírito de Deus, está a ser guiado por outro Espírito. Irmão, eu levo tempo a tratar as documentações, dá uma dor de cabeça, mas eu trato a documentação certa. Não gosto. Eu chamo a pessoa que me ajuda a tratar a documentação e digo, não paga 1 kwanza, meu irmão. Eu entro na oração para confrontar um demônio, tá vendo? Agora, como é que você vai me pagar gasosa? Não faz isso, irmão. Vão me agarrar numa esquina. Não faz, você não pode fazer, vamos apanhar, não podem me apanhar, nesse não. Ali não podemos cair nisso. Posso ouvir um amém da igreja? Não caia nisso, pelo amor de Deus. A corrupção é mesmo pecado, irmão. Nós não podemos estar ali. E não vamos apontar dedos. Nós vamos consertar a nossa ação. Amém? E o nosso testemunho, a Bíblia diz, eles o venceram pela palavra da verdade e pelo seu testemunho. É o testemunho que vai dar vitória à igreja de Cristo na terra. É a maneira como nós andamos, isso é a nossa vitória. Não tem outra vitória. Então, o engano é um problema. Relativamente ao engano, nós vamos fechar esse capítulo agora. Eu devo falar sobre os falsos profetas rapidamente. Então, muito cuidado com a falsa profecia. Nós estamos no tempo da falsa profecia. Tudo vai te acontecer de bom, tudo vai te dar bem. Não é verdade. Lamento dizer. Venho da parte do Senhor para dizer, terás problemas, terás aflições, terás lutas, vai ter doentes na tua casa. Não estou a profetizar nada de mal para ti, irmão. A doença também une a família. Posso ouvir um amém da igreja? Une. Então, nós vivemos isso essa semana. Uma dor de dente de uma, tal, os tios apareceram. Nunca mais tinha visto aquele tio. Mas por causa da dor de dente, compareceu no terreno. Está bom. Deus é bom. Ok? Então, o que acontece, irmãos? Cuidado com a falsa profecia. Cuidado com as falsas esperanças. Isso é um problema. E não vai nos permitir ouvir bem a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está tentando nos doutrinar e nos levar a um caminho, mas nós já recebemos uma profecia que não vem do Espírito Santo e já não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo, porque já estamos focados numa palavra profética que não tem nada a ver com Deus. Eu fico muito preocupado quando um profeta só profetiza boas coisas. E nós vamos encontrar na Bíblia muitos profetas de Deus sérios, Balaão, entre outros, nós vamos ver guerras, dificuldades, porque uns a quererem serem corrompidos para profetizarem boas coisas pelas pessoas, outros que diziam assim, eu não vou profetizar, a não ser que Deus me diga. E nós vamos encontrar, inclusive, a Acabe, que disse assim, não tem mais foram lhe perguntar, não tem mais profeta? Ele disse, não, tem profeta, só que aquele homem vai falar coisas mais. Não vale a pena. Ele estava falando de Miqueias. Ele disse, não vai lá. O que ele vai te profetizar, por quê? Irmãos, às vezes a pessoa está cheia de pecado, vem na igreja e nós estamos a dizer, Deus vai te abençoar. Meu irmão, às vezes a palavra que é para ti não é bênção, é mesmo. Deus vai te adoecer. Ficarás doente. Porque às vezes é isso às vezes que Deus faz.
Só que às vezes nós, no âmbito de querermos abençoar as pessoas, incentivá-las, acabamos por lançar só palavras boas e bonitas, mas essa não é a realidade da vida e não é a realidade da palavra de Deus. Deus corrige. Graças a Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus que Ele corrige, ainda bem. Senão seríamos todos mimados e ia estragar isso. Deus nos orienta, Deus exorta, Deus chama a atenção. Então, se alguém se move por Deus, nunca me chama a atenção. Alguma coisa ali não está bem. Muitos irmãos às vezes vêm ter comigo, a esperança deles é que eu apoie o projeto dele. Eu digo, irmão, o teu projeto não está bom. Refaz, tem que refazer. A palavra de Deus não foi construída para atender às expectativas do homem. É o homem que se submete à palavra de Deus. Não é Deus que agora é servo do homem. O desafio que nós temos na nossa geração é que nós agora temos deuses de Deus, que ordenam a Deus, que coordenam a Deus, que mandam a Deus, que Deus agora é que tem que lhes servir. Não é assim, meus irmãos. Deus ainda é Deus, está no trono, ninguém lhe tira. Ele habita no mais alto lugar. A palavra dele é a última palavra. Deus ainda é justo, juiz, julga as causas. Deus ainda tem poder. Então nós não podemos confundir a falsa profecia. Às vezes começa na nossa oração. Porque nós estamos a orar, a coordenar a Deus. Porque não estamos a ser guiados pelo Espírito. Você começa, vamos profetizar. Vamos profetizar. Mas, irmão, profetizar não é só falar coisas bonitas. Profetizar é ser movido pelo Espírito Santo para lançar o que o Espírito Santo está a falar. Então, eu chegar e dizer que o teu dia seja abençoado, isso não é uma profecia. Isso é um desejo meu. E pode ser uma oração. Deus, abençoa o dia da minha irmã. Muito bem. Agora, eu dizer, profetizo agora que o teu dia vai ser abençoado, cuidado com isso. Nós estamos nessa geração. E que qualquer um agora entende que pode profetizar. Não, irmão. Profecia é um ministério divino. E que Deus levanta homens, o profeta sofre. Profeta não é assim, irmãos. Acordou de manhã, está bem, está de bem. Não, um profeta mesmo para captar da parte de Deus. Quem capta da parte de Deus sabe o que eu estou a falar. É um peso, às vezes, nas costas. Ficas uma coisa, dizer, pá, mas... Isso é o que, para tu entenderes o oráculo de Yahvé. Irmãos, não é assim. Infelizmente, nós simplificamos o caminho, abrimos e dizemos, ok, isso de fato é para todos, mas não é de qualquer forma. É para todos, mas não é de qualquer forma. Ouvir da parte de Deus para profetizar, irmãos, é um caminho, é um trilho, é uma jornada. E que nós não vamos poder fazê-la de qualquer forma. É o Espírito quem nos conduz nisso. Então, não vamos ser falsos profetas. Porque nós estamos a pensar que falso profeta é só um pastor que tem uma igreja e que fala abobrinhas. Mas todos nós, no espírito da falsa profecia, se não tivermos cuidado, vamos estar a profetizar coisas que Deus não nos disse para profetizar. Alguém está entendendo o que estou a dizer? Então, não, o falso profeta diz nos últimos dias haverão muitos falsos profetas. Não são só 5 em Angola. Não são 5, irmãos. A Bíblia diz que seriam muitos falsos profetas. São muitos. Muitíssimos. Não seremos falsos profetas. Posso ouvir um amém? Nós vamos pregar o Evangelho da verdade. Nós vamos levar a palavra da fé. Sim, nós queremos levantar a fé dos irmãos. Vamos fazer isso da forma correta. Dizer, irmão, lê Bíblia, ora, anda no caminho certo, aparta-te do pecado, Deus virá contigo. E a bênção de Deus não é a casa, o carro, meu irmão, não é isso que estamos a tratar. A bênção de Deus é a saúde. E se não tivermos saúde, Deus deixou de nos abençoar, diga não. Alguns não têm fé para dizer isso. Diga assim, se eu não tiver saúde, Deus não deixou de me abençoar. E nós vamos encontrar em Jó a perfeita classificação disso, doente. A Bíblia diz que toda sorte de doença estava em Jó. Já debati isso com muita gente. Tinha Covid. Jó tinha Covid. Eram todas doenças? Covid, AIDS, todas. Lepras. Eu não consigo ver todas no outro contexto. É todas mesmo ali. Pronto. Se Jó tinha todas as doenças,
Mas a frase de Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele estava sem dinheiro, sem família, todo doente. E os amigos a acusarem: você pecou, Jó, você está errado. Você estava na pior situação que alguém pode ter passado aqui na terra. Ele disse: se o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Eu sei que ele vive. Irmão, o fato de você não ter saúde não quer dizer que Deus deixou de te abençoar. Esses dias eu estava a rir porque vi um meme, né? Fizeram um corte mal intencionado de um pastor. O pastor disse: o sinal de que Deus não está contigo é que você não tem dinheiro. Cortaram, pum, depois puseram aquele vídeo engraçado. Não sei o que ele quis dizer, pode ser outra coisa, mas o fato é, não é verdade. Nós podemos estar sem nada e Deus está conosco. Porque nós já vimos Deus a levar homens ao presídio para serem instrumento de Deus na prisão. Eles disseram: mas como foi? Foi injustiçado, foi parar no presídio. E Deus era com ele. Nós já vimos Deus a levar homens no hospital. Então, eu não tenho tempo mais para contar quantos testemunhos, de quantas vezes eu fiquei doente, fui parar no hospital, tinha alguém lá que eu tinha que evangelizar. O pneu do carro furou, fui parar na oficina, tinha lá um mecânico. Às vezes fiquei na rua, tinha um irmão lá. Os nossos problemas, irmãos, se a nossa vida está nas mãos de Deus e ela está, os nossos problemas não são necessariamente problemas. Às vezes são coisas que Deus permite para nos levar a um caminho que Ele está a nos conduzir. A nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? E se formos guiados pelo Espírito, nós vamos entender os problemas. Nós vamos entender: ok, vivi essa situação, espera aí, Deus, o que tu queres fazer? Que situação é que tu queres causar? Temos que ser guiados pelo Espírito. Por último, uma outra coisa que atrapalha muito. Então, a falsa profecia é um problema. O Espírito Santo precisa conduzir a nossa voz. Se você está a ouvir um profeta, presta atenção. A Bíblia diz: julgai as profecias. Então, presta mesmo atenção. Diz: não, espera aí. Isso só está a sair coisa boa. A pastora Zanete veio aqui. Chegou aqui. Eu disse no Bruno. Ela, para muitos, se calhar, por causa das palavras que ela usou, não fez sentido. Mas ela lançou 2 repreensões sérias aqui, para os pastores da igreja. Eu disse: esta é uma mulher de Deus. Fui pesado para casa, mas feliz. Disse: Deus falou comigo hoje. Porque um profeta do Senhor tem que nos repreender. Irmãos, nós não somos perfeitos. A ideia que está se tentar passar hoje é que você está bem, Não, irmão, você não está bem, irmão. O pecado está a cometer, as tentações estão ali. Você tem que melhorar. Você tem que ficar aos pés da cruz. Você tem que ouvir a Deus. Você tem que seguir o Espírito Santo. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Deus vai cuidar de tudo. Como um bebê no colo. Irmão, seja adulto. Levanta para fazer as coisas. Ora. O homem está a ver o roubo. Os demônios entraram na casa dele. As empregadas estão a roubar. A mulher está a lhe dizer: ei, as empregadas estão a roubar a coisa. Ou seja, há um espírito de roubo na casa dele. Não. Vai ficar tudo bem. Oi. Levanta de manhã, 5 da manhã. Xandarabacebe. Todo demônio que está nessa... Ei, fora. Chama a empregada. Está a roubar. Arranja outro lugar. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Não. Como é que nós estamos à vontade com o pecado, com os demônios? Não é isso, irmãos. Nós precisamos nos movimentar. Agora, por último, diga a simplicidade. Obviamente que é a falta dela, né? Então, a falta da simplicidade vai extinguir o Espírito Santo. E aqui eu quero tratar do tema de nós termos o cuidado. Nós vamos orar hoje. E vamos orar para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. E nós queremos que a igreja do Senhor é levantada com poder e glória nesta nação e em outras nações. Posso ouvir um amém? Nós cremos no poder do Espírito Santo. E Deus sempre faz o seu trabalho. Quando oramos, irmãos, eu faltaria tempo para contar quantos testemunhos de orações respondidas, né? Quarta-feira eu tive a oração que Deus respondeu mais rápido. Levou
1 minuto para Deus responder aquela oração. Um contexto diferente. O tio Sebastião ficou chateado, disse: pastor, temos que ver onde é que estão as cadeiras da igreja. As cadeiras desapareceram, vamos orar pelas cadeiras. Porque nós pensamos que as cadeiras tinham sido roubadas, mas na verdade estavam com uma irmã. E a irmã estava lá a ouvir. A irmã ficou assim. Disse. Então eu orei, disse: Senhor, que as cadeiras sejam resgatadas. Acabou a oração, a irmã disse: eu estou com as cadeiras. 1 minuto para Deus responder a oração, foi rápido. Mas diga assim: Deus responde orações. Irmão, Deus responde às nossas orações, não tenha dúvida disso. Agora, nesse ambiente, irmãos, eu já vi Deus fazer muita coisa. E tive o privilégio de ver Deus usar muita gente e eu próprio ser usado por Deus em muitas ocasiões, muitas ocasiões. Agora, se nós entendermos que o Espírito Santo residente em nós é para enchermos o peito e aparecermos bonitos e deixarmos a humildade e a simplicidade, isso é o pior das coisas que pode acontecer. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que se manter humilde. Ela tem que se manter simples. Irmão, não combina algumas coisas. Algumas coisas que nós observamos, vemos, mas eu fui num culto uma vez, fui com a minha esposa, preguei. Irmãos, preguei naquele dia, foi uma mensagem, poças. Eu disse, não foi gravado, eu disse, eu tenho que gravar para eu assistir de novo. Eu tenho que ser ministrado por aquela mensagem várias vezes, uma mensagem poderosa. Preguei, foi tremendo. Os irmãos chegaram, ei, pastor, grande mensagem e tal. Pronto, fomos para casa. Chegamos em casa, almoçamos, depois de comer, estava lá eu, o profeta do Senhor, cheio da unção, porque preguei tremendamente. A esposa chegou assim, chegou perto, disse, cheguem daqui. Eu cheguei, abra a boca, abri a boca. Comeste cebola? Comi cebola. Vai escovar os dentes. Disse, eu, o profeta? Você não viu o que eu acabei de fazer? Essa boca santa. Esse vai escovar os dentes. Fomos no outro dia, fomos no encontro. Acho que tinha uns 40 endemoniados naquele dia, Bruno. Um ficou endemoniado, esse aqui. Eu expulsei todos os demônios, pastor. Eu estava feliz. Eu disse, hoje Deus me usou. Hoje, sim, senhora. Fomos para casa. Chegamos em casa, ela olhou e disse, está a cheirar catinga. Vai tomar banho, homem. Gênesis capítulo 3, versículo 19, do pó vieste, ao pó voltarás. Nós, irmãos, somos mesmo pó. Então Deus vai te usar muito. Só que você é homem, simples, baixa a cabeça, irmão. Tira a coroa de glória, senão vão te tirar. Está cheirando. Então, o cuidado que nós temos que ter é não perdermos isso, irmãos. Somos homens. Eu às vezes vejo uns e digo, meu Deus, quem lhe disse que ele é semideus? Quem lhe deu essa informação? Não está na Bíblia. Ele é pó. Vai voltar ao pó. E se ele perder esta consciência, ele vai se perder no caminho. O Espírito Santo já não está nele. Há um outro espírito. Irmãos, nós conseguimos ver à distância que a arrogância já tomou conta de algum coração, que a ganância já tomou conta de um outro coração. Irmãos, diante de Deus, a Bíblia diz que nos céus todos têm que tirar as coroas de glória, pôr no chão, se prostrarem. É Deus quem reina. Se nós somos homens e reconhecemos o poder de Deus, nós não trazemos para nós nada. Deus vai te usar no poder do Espírito, vai te usar muito, irmãos. Eu creio que aqui há pessoas que não serão usadas apenas nessa nação, em outras nações. Mas quando chegar em casa, toma banho. Toma teu banho. Se comer cebola no almoço, escova os dentes. Ainda és homem. Ainda és simples. Ainda precisas corresponder com as coisas simples.
E Deus vai mandar pessoas para te fazerem lembrar que você ainda é carne, é pó, que não tem nada de especial ali, que a excelência do poder é de Deus, não é tua. Em que você vai chegar num culto, nós fomos num lugar, chegamos no Zango, o apóstolo Itamar, o irmão estava doente, fomos no Camama, chegamos lá, o irmão no Camama foi tremendo, o irmão estava doente, 9 dias na cama, não levantava, eu fui lá, oramos pelo irmão, o irmão ficou curado. Eu cheguei em casa, estava com dor de cabeça, no mesmo dia. Pus a mão na minha cabeça, não resultou. Porque a excelência do poder é de Deus, não é nossa. E Deus garante que nós não vamos nos ensoberbecer. Ele diz com todos, encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ninguém vai ficar impune. Deus faz esse trabalho. Há uma frase minha que é célebre: Deus é especialista em destronar ídolos. Vai deixar cair. Se você ficar o teu próprio ídolo, vais cair. Agora, perante as pessoas, tu podes querer manter a postura e dizer, eu sou muito grande. Mas, na verdade, lá dentro você sabe, não, eu sou pequeno e preciso de Deus. Então, não vale a pena criarmos essa capa de perfeição. Deus não está a precisar disso. Agora, Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para desfazer as obras do diabo. Deus precisa de homens e mulheres que ouvem a Ele, que seguem a Ele. E aí sim, quem poderá estar contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nos movemos no Espírito, não há nada que possa nos parar, irmãos. Quando nós estamos movidos no poder do Espírito Santo, irmãos, nada fica de pé. Todas as muralhas caem, as barreiras caem, mas nós temos que estar conectados ao Espírito de Deus. Não podemos estar abraçados com o pecado, não podemos estar a viver engano, não vamos poder estar debaixo de profecias que não têm nada a ver, de ideias de vida que não têm nada a ver com a orientação do Espírito Santo. Essas coisas vão nos afastar da fé. Fica de pé, nós vamos orar. E a nossa oração será para que, mais uma vez, o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Hoje, nós vamos orar para que, mais uma vez, manifeste-se o cumprimento da promessa divina. Deus fez um trabalho e Jesus Cristo se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso à fé. E de fato e de verdade vemos em Deus a solução, porque Deus proveu a solução para nós. Irmãos, eu, depois de me ter convertido, por muito tempo, na verdade foram 3 anos, mas soou muito tempo, eu tinha muitas dificuldades ainda com muitos pecados. Eu cheguei ao ponto de pensar que não tinha solução. Eu, na minha cabeça, não tinha solução, pastor. Eu disse, mas como? Já fui ali, já oraram por mim, até em língua já orei. Como é que ainda cometo esse pecado aqui? Como é que é possível que depois de 3 anos da minha conversão, eu ainda penso dessa forma? E o Espírito Santo muito claramente começou a tratar comigo. Ele disse, o problema é que você está a andar na carne, não no Espírito. Alimentar os pensamentos da carne, assistir coisas da carne. É impossível andar no Espírito se alimentarmos a carne todo dia. Irmãos, não é possível. Então, alguns irmãos veem que estou a ler muita Bíblia. Irmãos, eu sei que eu preciso muito dessa Bíblia. Todos os dias, muita Bíblia tem que entrar nessa alma. Talvez eu seja o único necessitado, mas ainda acredito que não. Mas se eu me alimentar muito de Instagram e depois esperar uma ação, num momento da tentação diferente, não vai dar certo, irmão. Então, a chamada aqui é, o Espírito Santo quer que nos alimentemos dele. Que bebamos, que comamos, que acordemos, que durmamos. Nós vamos ter que adentrar essa vida espiritual. Andar no Espírito, irmãos, vai exigir de nós uma postura diferente, um posicionamento diferente. Não vamos poder ficar abraçados com as tentações, não vai dar certo. Nós vamos ter que abraçar a Deus e o Espírito Santo. Nós vamos ter que abraçar a caminhada com Deus. É assim que veremos o Espírito Santo se mover em nós. Agora, a Bíblia é muito clara, meus irmãos. O que os apóstolos fizeram na primeira geração não há de se comparar com o que Deus vai fazer através de nós. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Eu creio que Deus vai nos levantar sim com poder e autoridade nesta geração para proclamarmos as boas novas. Agora, isso tem que começar com a orientação do Espírito Santo.
Eu lamento que, infelizmente, na vida de muitos crentes, o Espírito foi extinguido, foi apagado. Não está vivo, não está aceso, não está a queimar dentro. Já está apagado. Mas hoje nós vamos orar para que o Espírito acesa. Fogo, irmãos. O que aconteceu no dia de Pentecostes, fogo desceu dos céus. O Espírito vai se manifestar como fogo no teu coração, a arder. A dizer assim, não quero pecar, eu não quero ferir aquilo que é a presença de Deus em minha vida. A última coisa que eu quero é me afastar dessa presença. Eu preciso dessa presença. Feche teus olhos. Põe a mão sobre o teu coração.